Espírito Fui Santo. ferido, machucado, minha raiz cresceu. Adore, igreja. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Senta Quando ele. perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Oh! Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Meu Deus. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar. Oh! Aleluia. Até o dia. Sim. Você pode dar glória a Ele nessa noite. Isso. Eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo. Irmãos, olha, hoje eu analisei algo. Eu falei, Senhor, se eu continuar ministrando sobre José, vai terminar o ano, vai começar o ano que vem e não vai acabar. Porque só em um capítulo, se você entrar com a mentalidade de filho, não de pregador, mas do filho que vai ouvir o pai, você vai ver quanta coisa o Senhor vai te ensinar em apenas um versículo. Imagine nos capítulos anteriores que a gente já discorreu, nos anteriores ao 49, que nós estávamos no 41, falando sobre aquilo que Deus faz com o improvável que decide obedecer. Nós estamos aprendendo sobre resiliência, estamos aprendendo sobre raízes, estamos aprendendo sobre uma vida com Deus de obediência e fidelidade. Todo culto, toda a atmosfera do culto, ainda que você chegou aqui cansado, fadigado, com as suas projeções frustradas, ainda que você chegou aqui com embates ou combates na alma, ainda que você chegou aqui debaixo de uma tempestade, debaixo de um vento muito violento, debaixo de perseguições, tristeza. Eu falei hoje para algumas pessoas, na verdade acho que duas, eu falei, Senhor, esses dias, 20 dias hoje, está fazendo, na verdade ontem, terça-feira, 20 dias dentro de um processo que eu não me lembro ter passado em questão saúde. Mas entenda uma coisa, irmão, sabe o que é você querer ter força para fazer algo e você não ter? E é por isso que eu subo nesse altar aqui e falo para você, o teu problema não é maior do que o problema de quem está do lado. Porque você não sabe como essa pessoa se encontra. Você não sabe qual a luta que ela passou para chegar aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda que você tenha luta, se você tem fôlego de vida, confunde o teu inimigo. Se você tem saúde, confunde o teu inimigo. Se você tem voz, confunde o teu inimigo. Pensa algo. Deus não vai te entregar a vitória se você não estiver preparado. Deus não vai te colocar no ambiente da promessa se Ele não te habilitar para tal. Deus não vai te colocar em um lugar alto se você não aprender primeiro a descer. Deus não vai te exaltar se você não começar a conhecer o caminho da humilhação. Deus não vai te justificar se você não passar por algum tipo de injustiça. Deus não vai descer com a mão dele sobre ti se você não se colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Mas é quarta-feira, é quarta de restauração, é quarta do altar. E o Senhor falou assim, fala para a minha igreja que eu sou o Deus das circunstâncias. Ou melhor dizendo, eu sou Deus de todas as circunstâncias. Levanta a tua mão que eu quero liberar já uma palavra. Deus é Deus de todas as circunstâncias. Se você está chorando, Ele é o teu consolo. Ele vai te consolar. Se você está em guerra, Ele é o teu general de guerra. Se você está abatido, Ele está aqui para te fortalecer. Se você está aqui desanimado, Ele vai te fortalecer e vai te animar. Você não está sozinho.
Você não está à deriva. E quando nós olhamos para a história de José, eu quero encerrar, porque eu falei, eu vou encerrar, Jeová. Só se ele mandar eu pregar de novo. E eu sei que ele manda e eu obedeço. Mas escuta uma coisa. Quando José vai se apresentar diante de Faraó, para, digamos assim, para Deus fazer, porque Deus é Deus. Quando José vai se apresentar, a Bíblia diz que Faraó tem um sonho. Todos nós sabemos da história. E quando o Faraó se perturba, reúna todo o Egito para interpretar o sonho. E aí o que eu acho mais lindo, o menino que foi perseguido, talvez a menina que está sendo perseguida está aqui, o rapaz, a moça, a mulher, o homem. O menino que foi perseguido, o menino que foi desamparado, o menino que foi caluniado. Caluniado, pastora, foi conspiração de morte, perseguição, ódio, ciúmes, inveja, lançado dentro de uma provação que parecia não ter fim. 13 anos. Agora o menino que foi perseguido pelos seus irmãos está diante de Faraó, não apenas como intérprete. Catuca o teu irmão, fala assim, além de intérprete dos segredos de Deus, o homem se torna conselheiro. Não, você não entendeu. Fala assim, toda luta tem um propósito. Gente, melhora meu microfone aqui. A pastora está com pouco fôlego, está com pouca força. E Jesus vai dar vitória. Aleluia. Escuta uma coisa, José vai se apresentar e ele vai falar para Faraó. Ele vai dar conselhos a Faraó. E se eu e você analisar, a Bíblia vai dizer que ele vai falar assim, ó. Primeira coisa, ele vai discernir a natureza do sonho. A natureza do sonho, ele vai dizer dúplice, vem de Deus. Deus tem pressa em cumprir e ele vai dar resposta favorável a Faraó. É a primeira coisa que ele vai dizer. Antes dele falar tudo isso, ele vai dizer para Faraó, não está em mim, mas está em Deus. Ou seja, José aponta para Deus. Ele vai dizer, não é José que tem nada aqui, não é José que sabe de nada aqui. Ele está dizendo a glória de Deus, o poder é de Deus, a honra é de Deus, o favor é de Deus. Eu sou instrumento de Deus e se Deus quiser fazer, Ele vai me usar como instrumento. Ele vai aconselhar Faraó. Quando Faraó ouve o conselho, a Bíblia vai dizer que o conselho de José fora agradável a Faraó. E nós aqui aprendemos outroras em outras ministrações que Deus vai começar a exaltar a José após os conselhos. Depois dos conselhos que José dá para Faraó, agora é Faraó que vai dizer quem José é. Pastor, eu não estou entendendo nada. Espera aí que você vai entender. Porque para Deus te vestir de honra, para Deus te levantar. Você ouviu a palavra hoje? A esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para a árvore que ainda se morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas vai brotar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Jó foi resiliente no seu tempo de provação. Jó vai se comparar a uma árvore. Fui cortado da casa, fui cortado da vida dos filhos, fui cortado da riqueza, fui cortado da saúde, e o que me resta é um caco de telha, é a cinza e as feridas. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo nessa quarta-feira, de restauração, mulheres, homens, igreja restaurada, mas Jó vai dizer assim, ele passa por mim, eu não sinto, ele torna a passar por mim, eu não vejo. Deus me quebrou por todos os lados, mas no capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer, o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, e por fim ele vai se levantar. José é uma tipologia de Cristo. E quando eu olho para Jó e quando eu olho para José, dois homens que decidiu ressignificar em meio à prova. Catuca teu irmão e fala assim, tu tá achando que tua prova tá apertada? Fala assim, pelo amor de Deus, adora Jesus,
Não tem 10 caixão na tua casa. Fala, não tem 10 caixão na tua casa. Não tem uma cova para você. Não tem uma prisão para você. Não tem um assédio. Ah, escuta, vamos falar aqui, ó. Qual é o crime hoje que dá cadeia dentro do Brasil? Lei Maria dá? Abuso sexual? Assédio sexual? E pensão alimentar? É o que dá cadeia no Brasil. Ponto. A gente fala de provação. Imagina, José foi acusado de algo que ele não fez. E ele foi parar dentro da detenção penitenciária da época. E ele não atribuiu culpa a Deus. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Antes de José subir ao trono, ele precisou primeiro passar na escola do quebrantamento. E o Senhor está dizendo para mim e para você: quer viver promessa, estende as tuas raízes. Quer viver promessa, vai para junto da fonte. Quer viver promessa, tem um lugar chamado quebrantamento. Para você subir, você primeiro precisa descer. Alamandaga sube comandarabandai. Mas como que eu vou descer? José desce. Mas o dia de José chega. O Senhor liberou aqui 2 anos que Ele vai revirar a tua vida. Deus liberou aqui 2 anos que Ele vai te chamar. Deus liberou uma palavra. 2 anos. O Senhor falou: eu não me esqueci das promessas. A Bíblia vai dizer que Faraó mandou chamar José. José barbeou, trocou de roupa e foi se apresentar. Quando ele vai se apresentar, o que acontece? A Bíblia vai dizer que agora tem uma honra. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Antes de galgar lugares altos em Deus, José, ele teve que descer para poder subir. Escola do quebrantamento. E agora o Senhor está dizendo, para ser reconhecido, primeiro precisa conhecer o caminho da humildade. Ser humilde e reconhecer que você não é, você não pode e você não tem. As profundezas da humilhação de José foi as profundezas das raízes para exaltação de honra para cima. Alamandaga sub comandarabandai. Agora ele está diante de Faraó. E a palavra do Senhor nos libera e nós já tomamos posse. Anel, fala anel. Fala vestido de linho fino. Fala, Deus tem o melhor. Você quer metade ou quer completo? Deus é Deus do completo. Deus é Deus do completo. Primeira coisa que Faraó vai falar para José. Primeira coisa. Ele vai falar assim, olha para todo o Egito. Quando ele olha para todo o Egito, que é toda a administração do Egito, ele vai falar assim, acharíamos, capítulo 41, versículo, aleluia, 20, 37, 38. Acharíamos alguém tão ajuizado como ele? Acharíamos alguém tão sábio como ele? Acharíamos alguém que habite o poder do Espírito Santo sobre ele? O Espírito de Deus sobre ele? Aí Faraó vai dizer, porque visto que Deus te fez conhecer, e ninguém há tão sábio, tão preparado e tão separado como você. Aí ele vai, a primeira coisa que Faraó vai fazer, antes de dar os 5 presentes, ele vai falar assim, você é cheio do Espírito Santo. E antes de administrar o Egito, você vai administrar a minha casa. Não, você não entendeu. O Senhor está liberando uma chave de administração. Não, você não entendeu. Era para você ter dado um pulo dessa cadeira. Porque eu não sei o que você precisa administrar. Ele está dizendo, tem uma chave aqui. A primeira é, quem tem raiz vai ser cheio. Quem está ligado vai estar na fonte.
E Ele está dizendo: a raiz que vai te levar para cima, eu te dou a chave da administração para administrar a casa. Que casa é a tua? A casa do Pai, e aonde Ele te plantar. Oh! Tem uma chave liberada. Ele vai dizer: administrará a minha casa. É Faraó falando para José. Posso fazer uma conjectura? A Bíblia me permite, posso? Papai está dizendo: eu estou te dando uma chave, porque aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos, na minha casa, na minha casa, você vai aprender a administrar. E não é com a administração da terra, é com a administração do céu. Porque no céu tem toda a sabedoria, no céu tem toda a autoridade, no céu tem toda a unção. E o Senhor está dizendo: há uma palavra liberada. E sabe o que é que papai está dizendo? Faraó vai dizer: somente eu serei maior no trono. Era Faraó dizendo: ei José, a unção está sobre a tua mão e sobre você. Alabassúria. Sobre você tem uma autoridade maior. Sobre você tem uma autoridade maior. Sobre você tem uma autoridade maior. Pega na mão do teu irmão e fala assim: ele já colocou o anel. Ele já te deu a vestimenta. E agora ele está colocando a chave da administração. Porque antes de administrar, fala para ele, aguenta aí, fala: antes de administrar toda a terra, primeiro é a casa. A chave da administração está na tua mão. Fala assim: José teve experiência de que a presença de Deus não pode ser simplesmente equiparada ao sucesso, mas é dentro da aflição que o sucesso se manifesta. Fala: é dentro da tribulação que Ele entrega chaves que vai usufruir no plano físico. Fala assim: Deus não poupou José do sofrimento, mas poupou dentro. Deus vai te poupar, profetiza. Deus vai te poupar. Deus vai te poupar. Alamandaga súbia. Eu liberei uma palavra para os obreiros essa semana. E o Senhor falou: fortifica-te na graça. Fala para o teu irmão, fala assim: tem biotônico do céu hoje. Não, olha para o teu irmão e fala assim: do teu lado. Ah, essa pastora é doida, deixa eu com minhas loucuras. Tu vive, se tu vir junto comigo, tu tira 10. Mas a senhora está precisando de biotônico, irmão, precisa do caldeirão inteiro. Então, cada cal precisa, na sua porção. Catuca teu irmão, fala: do teu lado tem um anjo. Com tônico do céu. Fala assim: eu não sei você. Fala: eu não sei você. Mas nessa noite, tem anjos que assistem o trono de Deus. E eles estão com os aparatos. E Ele vai colocar na tua veia, como enfermeiro, o tônico do fortalecimento que você precisa. No que me de que saio, alabasteca mandarabai, Ele vai injetar o tônico espiritual. E Ele está dizendo: fortifica, 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 fortifica. Na minha palavra. Aí eu falei: Jesus, que negócio é esse? Sabe o que Ele falou para mim? Ele falou assim: tem hora que fica difícil, não fica? Eu falei: fica. Você começa a orar e você não sai nada. Até para chorar fica difícil. Eu, pastora Carla, não é difícil chorar, viu? Porque eu sou uma manteiga derretida. Mas tem hora que você fala: Deus, eu não estou entendendo nada. Você começa a orar e você volta à oração, começa a oração, volta à oração.
e o negócio está cerrado. A tua mente está falando para fazer algo e o teu corpo não responde. O teu cérebro, parte neuromotora, fala assim, ó, precisa fazer isso e isso. E o teu corpo fala, eu não tenho condição de ir. Você precisa fazer, mas os braços não obedecem. As pernas não obedecem. O teu metabolismo não obedece. E hoje eu tive a dimensão do período de Covid, das pessoas que pós-Covid, durante Covid, entraram em depressão. Entraram em processos de distúrbios psicológicos. E tem coisas que Deus me faz passar na risca, mesmo se eu não vivi, às vezes por causa de uma pessoa. Os mistérios que Deus separou para cada um é para cada um. E não tenta entender, eu não estou aqui vitimizando para ninguém ficar com dó. Mas é na carne que Ele me faz sentir. E a medicina muitas das vezes não tem a resposta, não tem o remédio, porque eu não estou na brecha só por mim, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido. É por um povo. E aí eu falei, Senhor, mas está difícil. Ele falou, levanta a tua mão que Ele está aqui, eu estou queimando o meu corpo aqui. E eu sei que tem anjos. Do lado de cada pessoa tem um anjo. Ele enviou nessa noite, neste lugar. E eu sei quem fala na minha boca. Porque para você passar lá no SUS, no convênio, no pronto-socorro, vai passar por uma triagem, depois por uma recepção, e depois por um atendimento, e depois por uma observação. E o céu está dizendo, eu já estou aqui, com os tônicos que você precisa para injetar na tua saúde física, emocional, espiritual, familiar. Alai amandagai. Oh! Alabasteca mandarabai. Aí o Senhor falou tribulação. Fala comigo, tribulação. Irmãos, tem hora que a gente fala, Jesus, que tribulação é essa? Se desse para arrancar, igual arranca a roupa quando vai tomar banho, mas não dá para arrancar. Parece que quanto mais a gente tenta tirar, mais parece que ela gruda na gente, não é? É ou não é? Aguenta, aperta o cinto aí, porque eu vou te responder o que ele respondeu para mim à tarde lá, eu e ele. Ele falou assim, as tribulações, filha, tonifica a alma. Pega na mão desse crente, fala, você está entendendo o que é tônico do céu? Papai está dizendo, Ele está tonificando a musculatura da tua alma. Ele está tonificando o teu espírito. É por isso que Ele está dizendo, seja como a árvore plantada em ribeiros de água. Porque quando vir a sequidão, a sua folha vai ficar verde. Alaia bassúria. Calamandarabai, alabasteca mandarai. Ele falou assim, as tribulações são um tônico para fortalecer a musculatura da alma, do espírito, para que você, para que a minha igreja, para que os meus filhos, que eu separei para propósitos grandes, estejam de pé, tonificados, para sentar na cadeira que eu separei. Deus tem cadeiras, mas antes de você sentar nas cadeiras, Ele está dizendo, eu preciso tonificar a tua alma. Eu preciso enrijecer a musculatura do teu físico. Mas o físico aqui é físico? Não, Ele está dizendo é do espiritual. Porque uma pessoa sem a força física, ela vai se debilitando dia a dia, sim ou não? Uma pessoa que fica internada há muito tempo, a primeira coisa que os médicos vão falar, fisioterapia, para poder dar mobilidade ao corpo, ganhar massa muscular, força de novo, para andar, falar, comer, correr e ter a sua vida normal. O Senhor está dizendo, essa tribulação, você acha que veio para te matar, te cortar e te ferir, mas o Senhor está dizendo, eu vou usar essa situação para tonificar a tua alma, para fortalecer os membros exteriores, interiores e externos. Pastor, o que é que tem a ver com José? Ele recebeu
recebeu uma chave de administração. Ele aprendeu que é a escola do quebrantamento. Ele aprendeu que é a escola da humilhação. Ele aprendeu que a tribulação tonificava ele a não depender da terra, mas depender do céu. A não depender de homens, mas a depender de Deus. Pega na mão desse crente e fala assim: na vida de José, cada etapa foi para ele aprender algo. Fala assim: a prisão foi escola. Essa luta na tua vida é escola. E essa luta é para você aprender a confiar. É para você aprender a esperar. Fala assim: nele habitava o Espírito de Deus. E nós desfrutamos da presença do Espírito. Fala assim: Deus vai te exaltar. Mas antes que esse dia chega, fala, Ele já colocou um anel na tua mão. Ele já te deu uma vestimenta nova. Ele te entregou uma chave hoje. E Ele te diz: te prepara que hoje é a noite do colar. Fala, Ele coloca um colar no teu pescoço. Ele coloca um colar no teu pescoço. Alabassuri picou manaragaio. Alabaste camandagaiaste. Quando o faraó vai colocar rapidamente um anel de sinete, fala anel de sinete. Naquela época os reis, os monarcas, os grandes tinham um anel. Rei Assuero, você vai ver lá a história. Rei Ezequias, que inclusive achou recentemente o anel dele, lá na arqueologia de Israel. E como que era esse anel? Para selar, simbolizando e tipificando autoridade. Então era Faraó falando assim: a chave da administração está na tua casa. E ele tira o anel e coloca no dedo de José e fala assim: você vai ter autoridade para assinar todos os papéis. E o anel que está na tua mão será o selo da minha autoridade. Quando Deus coloca um anel na minha e na tua mão, tipifica aliança, tipifica poder, tipifica autorização, tipifica liberação, tipifica aliança, conserto, tipifica também o sinal de Deus para você ir. Era Faraó dizendo, era Deus falando através de Faraó: José, a tua alma foi tonificada, você agora está robusto espiritualmente. Então na tua mão tem um anel que você vai selar dentro do Egito. Todos os papéis passarão pela tua mão. Aí Deus está dizendo para mim e para você: o período da prova a gente não gosta, o período da prova a gente quer fugir, o período da perseguição a gente quer correr, o período que Satanás se levanta a gente quer se esconder. Mas aí Deus está dizendo: como que tu vai receber o anel de sinete se você não passar por isso para poder assinar aquilo que eu liberei sobre a tua vida? Pastor, eu não entendi. Eu já estou liberando, eu não sei quem vai assinar papéis por esses dias, mas o céu está dizendo: quem vai assinar sou eu, é a minha mão. E o anel que está na tua mão libera você a este lugar. Aí escuta, quando o Faraó coloca o anel na mão dele, anel de sinete, ele vai vestir com a roupa de linho fino. A gente pegou aqui no guarda-roupa, quem lembra? Quem lembra? Olha para o teu irmão e fala assim: tá lembrando, irmão? Fala. Fala aí, vai, meu irmão. Fala, administrador da casa. Não, fala, administrador da casa. Anel de autoridade. Fala, e além de tudo, fala assim: a mais alta patente. Fala assim: a mão de José foi coroada. Porque Deus é um Deus de detalhes. Não, você não entendeu. A rainha, o rei, o príncipe, é príncipe Charles, né? Charles. Hã? Como? Agora é rei. Ele foi honrado diante de todo o mundo. As mãos de José foi coroada diante de todo o Egito. Pastor, eu não entendi. Olha para tuas mãozinhas santas, sem ira e sem contenda. Por isso que a Bíblia diz: sem ira e sem... As tuas mãos é onde Deus libera as bênçãos para você fluir.
E Ele está dizendo: eu vou coroar as tuas mãos, como símbolo da minha autoridade, da minha unção. Para aonde você colocar a tua mão, Deus vai assinar através das tuas mãos. Deus vai liberar através das suas mãos. É Deus dizendo: é o maior símbolo, sinal de dignidade. É uma mão coroada. Pastor, eu não entendi. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo: servo que é autêntico. Deus é Deus de detalhes. José se torna executor de todo o Egito. Mas quando ele vai receber a veste de linho fino, quem é que lembra da túnica? Fala: túnica manchada, rasgada, banhada com sangue. E fala: violada. Olha para esse crente e fala assim: eu não sei o que aconteceu contigo. Fala assim: mas a túnica que tentaram arrancar. Liga não. Fala assim: dá um sorriso na cara do inimigo. Fala: porque Jesus tem vestes de linho fino. Fala: simboliza a santidade, mas simboliza a veste sacerdotal. Simboliza a veste sacerdotal. É Deus falando assim: o homem arranca, o homem manipula, o homem tenta manchar, o homem tenta tirar, a perseguição tenta inflamar, você tenta parar, mas o Senhor está dizendo: tem roupa de linho fino. E o Senhor está dizendo: que é isso, pastora? Posição superior, ortogada por Deus diante dos homens. Posição superior, ortogada por Deus, como de sacerdote. Lembra quem era o sacerdote? Sacerdote entrava no santo do santo e no santíssimo lugar, sacrificava, apresentava, levava para Deus e respondia o povo. E Deus estava dizendo: ei, José, você tem ligação direto. E hoje as vestes é direto comigo. Se tu pudesse entender, e eu também, como é profundo o que Deus faz. Fala assim: posição sacerdotal precisa estar ligado à videira, ramo frutífero. Fala assim: raízes estendidas a ribeiros de água. Olha para o teu irmão e fala assim: maldito é o homem que confia em si mesmo. Fala: nessa noite o Senhor te convida a confiar menos em você e confiar mais nele. Eu posso fazer um ato profético? Se coloque em pé. Porque você não vai receber esse colado sentado. No pódio, nas Olimpíadas ou qualquer um, eles ficam em pé para receber a medalha. Primeiro, segundo ou terceiro lugar, é assim ou não é? E depois a equipe inteira, sim ou não? E tem autoridades. Vamos falar da FIFA? É mais ou menos, no mínimo, uns 8 homens, não é isso? Lá para honrar? É, presidente, técnico, líder, mas não sei quem. Eu já vi. É um monte. E aí dentro deles escolhe um para entregar o troféu e o outro para colocar as Porque o reino espiritual é muito mais organizado do que o da terra. Não, você não entendeu. Se do teu lado tem um anjo tonificando a tua alma, você acha quem é que vai descer para colocar esse colar no teu pescoço? Pastor, eu não entendi. Sabe o que é que Deus está dizendo? Esse colar é para distinguir quem você é. Não, você não entendeu. O que significa o colar na Bíblia? Quando o faraó vai pegar o colar de ouro. Olha para o teu irmão e fala assim: é de ouro. Fala: não é bijuteria não, viu, crente? Fala: é ouro. Fala: ouro. Fala: Jesus está dizendo dignidade. Fala assim: dignidade. Homem livre.
carta de alforria, liberação, adorno de honra, para distinguir que você não é todo mundo. Você é alguém que Ele separou para ser e fazer a diferença. Fala, sabe o que é que Deus estava fazendo? Fala para o teu irmão, fala o que Deus estava fazendo com José. Estava dizendo, você é um ramo frutífero. Aqui tem autoridades no Egito. E deixa eu te falar aqui, ó, porque é ato profético. No mínimo tinha 5 grandes chefes, no mínimo, grandes. Nós vamos falar do Potifar. Quem era Potifar? Era alguém que a parte militar do Egito estava lá. Lembra o que aconteceu dentro da casa de Potifar? A Bíblia não vai falar. Mas entenda uma coisa, que a mulher foi lá, vou pedir perdão, por que você fez isso, aquilo. Mas no mínimo, ele era chefe. Potifar era chefe dos juízes e dos carrascos. História. Outro oficial que estava lá presente, estava o chefe dos sacerdotes, adivinhos, sábios, magos. E havia sacerdote, a Bíblia vai dizer que a filha de um sacerdote é entregue nas mãos de José. Os chefes dos sacerdotes estão lá, da terra do Egito. Quem mais, pastora? O chefe dos copeiros. Porque a Bíblia vai dizer que tinha um copeiro preso e ele foi restituído do seu lugar. Quem mais? O chefe dos padeiros. Pastor, eu não entendi. Também tinha o chefe dos rebanhos, porque o Egito era constituído de rebanhos. Quem mais? O chefe que estava lá presente. E eu quero aqui liberar o chefe do tesouro, como em Brasília. E o Senhor está dizendo, eu reuni o mundo espiritual aqui hoje para você receber este colar. E quem vai colocar é o próprio Deus. Não, tu não entendeu. Alabarabaia mandagaia súbia. Alabasteca mandarabai. O que significa este colar, pastora? Ele está colocando no teu pescoço um colar espiritual para te distinguir entre a multidão. Você não é todo mundo, você é a diferença. Você não é todo mundo, você é ungido. Você não é todo mundo, você é separada. Você não é todo mundo, você foi escolhida. Você não é todo mundo, você é José. E ele disse, alabarabaia mandagai, alabasteca mandagaia sai, alabraforgue onde calamandarai. Oh, ele está aqui. Se eu fosse você, eu começava a adorar. Se eu fosse você, eu começava a adorar. Que ele enviou anjos específicos. Ele está colocando um colar de ouro no teu pescoço. E ele está dizendo, homem livre, seja livre das cadeias que te prende. Ele está dizendo, mulher, seja livre dos traumas, da sequela, das dores, das perseguições. Ele está dizendo, liberdade eu te dou. É um lugar de honra que eu te coloco. Alamandagaia suia, rabanto comonderebi onde calamandarai. Oh, é de pé e é de pé que ele vai te honrar. É de pé que ele vai te sarar. É de pé que ele vai manifestar. E ele está aqui nessa noite para dizer para você: eu coloco no teu pescoço. Eu coloco no teu pescoço. Oh, Espírito Santo. Ele está colocando, ele vai falar para mim e para você. Você será distinguido. Você será distinguido entre a multidão. Você não está entendendo, meu corpo está pegando fogo aqui. O inferno vai saber que você é.
Vai recebendo dele aí, que ele está colocando no teu pescoço. É a carta de alforria. É a liberação. É a liberação. Ele está dizendo, é a alta patente. Ele está dizendo, não tem ninguém que possa impedir o meu agir. Alai. Oh, alamandagai. Recebe este colar no teu pescoço. Recebe este colar. Recebe que ele coloca sobre ti. Alabarabá, e começa a adorar. Porque nós estamos recebendo e é para triunfar. Ele diz, você vai triunfar. É tempo de honra e eu desci para te honrar. Oh, um colar de honra. Um colar de honra você vai usar. Um colar de honra, ele está aqui para te entregar. Fecha os teus olhos e adora ele. Fecha os teus olhos e adora ele. Fecha os teus olhos e adora ele. Porque ele vai te apresentar em público neste lugar. Ele te habilita e ele quer que você se torne adorador em todo tempo neste lugar. É o Senhor que pega na tua mão, coloca no teu pescoço e diz, tempo de honra. Você está entrando num tempo de honra. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão direita, porque com esse colar, vai adorando, ele está aqui, eu já vou encerrar. Vai sentindo ele aí. Vai sentindo ele aí. Porque quando o faraó coloca o colar de ouro, a Bíblia vai dizer que tem um carro preparado. E tem uma proclamação a ser feita. E o Senhor está dizendo, prepara, porque vai ter uma proclamação que será feita ao teu respeito. Alabarabai, tem um carro separado. Oh, Rabai Amandagai. Oh, levanta a tua mão direita, porque ele está dizendo, inclinai-vos. Inclinai-vos sobre, inclinai-vos, José maior. Todo mundo ajoelha, obedece e ouve a voz de José. Somente eu serei maior no trono. Somente eu serei maior no trono. Sabe o que Faraó estava dizendo? José, oh José, eu sou rei, mas a autoridade está contigo. Escuta uma coisa. E ele vai dizer assim, ninguém levantará o pé ou a mão se você não der ordem. Mas sabe o que eu acho lindo? Anel, não, a chave da administração. Anel, veste de linho fino e o colar. Eu já vou encerrar e tu vai adorar. Aleluia. O colar. Depois do colar tem uma proclamação. E também tem um carro. E essa proclamação é dizendo, ninguém arreda o pé para lugar nenhum se tu não mandar. Essa proclamação é dizendo, governador. Egito não tinha governador. Não, eu não entendi. Sabe o que é que papai está dizendo? Se necessário for, ele cria um cargo para te dar. Se necessário for, ele abre uma empresa só para colocar você lá dentro. Se necessário for, alabassúria, ele mexe no sistema, no PIB, do gráfico, ele mexe na natureza, ele mexe nas estações, para dizer, sou eu. Mas com a tua mão levantada as duas, ele está dizendo assim, ó,
além de tudo isso, Zafenate Paneia. Pastora, mas é um nome egípcio. Calma, sossega. Zafenate Paneia. Mas ele é hebreu, com uma identidade egípcia. Deus revela para os egípcios o segredo escondido que está atrás da letra. Levanta a mão, levanta a mão. Porque, pastor, eu não entendi. Sabe o que é que Faraó estava dizendo? A partir de hoje, você tem uma nova identidade. Jogaram você na cisterna como José. Mas dentro da cisterna, você produziu abundância de vida. Ninguém te matou. Ninguém acabou com o projeto. Ninguém destruiu. E agora será Zafenate Paneia. Significa aquele que guarda o mistério. Não. Se eu fosse você, eu adorava. Aquele que guarda o mistério. Levanta as duas mãos para a gente encerrar. Com chave de ouro. Porque ele está dizendo: Zafenate Paneia. Aquele que tem a chave do que é misterioso. Do que é mistério. Papai está dizendo: eu estou entregando uma chave dos mistérios. Uma nova identidade. Deus te dá um nome. Mas o meu nome é Carla. E lá no céu vou ter um novo nome que a Bíblia diz. Mas enquanto ele não vem, ele está nos dando uma nova identidade. Zafenate Paneia. Aquele que tem a chave do que é misterioso. Aquele que preserva com abundância a vida. Aquele que sabe os mistérios. Me prova? Provo. Quem revelou o mistério, senão Deus a ti? Levanta a tua mão. Porque José vai receber uma esposa. E o Senhor está dizendo que essa noite é a noite do colar da honra, de uma nova identidade. O bispo veio e trouxe as chaves aqui. Deus falou algo para ele. E aí o Senhor está dizendo para a gente dizer aqui, nós todos juntos, grita bem alto: restituição. Fala restituição. Fala esposa quer dizer família. Esposa quer dizer propósito. Esposa quer dizer primazia. Fala, esta é a noite da primazia de Deus. Restituição de tudo que foi roubado. Corre para o altar, crente. Corre para o altar. Deus vai restituir